love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry an armed us. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. Esse aí que você acabou de ver foi o Renato Moicano discursando após a sua vitória no UFC 300, falando de um livro chamado As 6 Lições de Ludwig von Mises. Depois do episódio, o livro ficou na 2ª posição de vendas da Amazon e o primeiro na seção de ciências sociais. E o que esse livro tem de tão especial assim? Eu já te adianto que é uma das melhores leituras que você pode fazer na sua vida, mas aqui eu te ajudo, vou direto na veia para te mostrar como que esse livro pode mudar a sua visão do mundo. Eu preparei esse vídeo com muito carinho para você e espero que ele seja um verdadeiro farol para quem gosta de liberdade e quer entender direito essa briga aí de capitalismo versus socialismo. Quem será que vence, hein? Fala, meu amigo Gerudo, bom demais da conta! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, se você é novo por aqui, né? Te convido, faço pedido inclusive para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo nosso sobre finanças e também para você dar aquela força pra gente chegar no nosso sonho de 1 milhão de inscritos. Não custa nada pra você, mas acredite, muda a nossa realidade aqui, incentiva a gente demais da conta. E obrigado também pelo like de sempre, você que já é daqui de casa. Quando se trata de economia, política, mercado de trabalho, comércio, uma das discussões que mais dão briga é a questão capitalismo versus socialismo. O socialismo tem aquela aparência de bondade, altruísmo, já que ele prega, né, que as riquezas devem ser divididas de forma igualitária. Enquanto isso, o capitalismo seria o malvadão, o responsável pela pobreza e também pelo sofrimento dos trabalhadores injustiçados que são explorados pelas empresas. Será mesmo? Então vamos aprofundar nesse debate, nesse assunto agora, tá bom? E a gente vai analisar os argumentos que o Ludwig von Mises publicou no seu livro As 6 Lições. Vem comigo que hoje a conversa é pra gente grande. Mises foi um economista austríaco que defendia a liberdade econômica, já que ela é fundamental para a própria liberdade individual. E ele criticava o socialismo por ser uma solução economicamente inviável. Enquanto muita gente diz que as empresas são as malvadonas, Mises já identificava o absurdo dessa ideia, porque afinal, se não tem empresa, não tem emprego, não tem renda e nem o próprio imposto pro governo afinal. E sabe quando a mídia faz uma reportagem dizendo esse é o rei do chocolate ou o rei do aço? Não dá a impressão que esse cara manda em tudo e pra sempre ainda? Mas esse industrial aí é um rei diferente, sabe? É um rei que tem que se curvar, se dobrar aos caprichos de seus súditos, os consumidores. Porque se o rei falhar em agradar, ele vai ser subitamente e rapidamente substituído no seu trono pelo próximo concorrente que tiver o melhor preço ou melhor qualidade. Ou seja, no capitalismo, o consumidor que é o rei. E o Mises mostrou como que o sistema feudal era basicamente um clube exclusivo para os ricos, mantendo as massas pobres eternamente em seu lugar. Já o capitalismo permite que até os mais pobres tenham acesso a bens que antes eram artigos de luxo inatingíveis. E nem precisa ir muito longe, né? 30 anos atrás, o que a gente tinha na nossa casa, hein? Telefone era caro bastante para constar no imposto de renda do meu pai. Isso depois que ele tinha feito um consórcio para pagar, claro, né? Hoje vai ser muito difícil você achar uma casa que não tenha pelo menos um celular com internet. Essa mesma internet que lá na galera lá dos anos 2000, a gente tinha que aguardar até meia-noite para acessar, para pagar só um pulso na conta telefônica, 256 kbps. Olha aí esse trecho aqui do livro, ó. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e das classes mais baixas. Ambas têm alimento, roupas e abrigo. Mas no século VIII e nos que precederam ele, o que distinguia o homem da classe média do da classe baixa era o fato do primeiro ter sapatos e o segundo não. Ou seja, o que importa é a pobreza, né? E hoje a situação é muito menos difícil para os pobres do que antigamente. Até porque hoje tem bem menos pobres do que antes. Duvida? Em 1820, 75% do mundo vivia em extrema pobreza. Atualmente, menos de 9% das pessoas no mundo tá nessa situação. Do ano que eu nasci pra cá, 1983, o Brasil tinha 30% das pessoas em extrema pobreza. Hoje são 3,51%. E olha que Mises nem chegou a testemunhar esse último estirão aqui, né? Já que ele morreu 10 anos antes de eu nascer. Mesmo
assim, ele já não perdia a chance ali de alfinetar os críticos do capitalismo que ignoram como ele, né? O capitalismo realmente tirou muita gente da miséria. Se você nascesse em 1900 aqui em terras brazucas, era esperado que você não passasse dos 29 anos de idade. Ao passo que se você tiver um filho hoje, a gente espera que ele viva até os 73 anos. Pouca coisa, né? Eu quero inclusive aproveitar aqui o ensejo para agradecer ao capitalismo malvadão que permitiu a ascensão social do meu pai, né, que veio da roça, estudou, empreendeu, me permitiu estudar, me permitiu empreender também. Mudanças de realidade que seriam impossíveis em um país sem capitalismo. E olha que o Brasil nem é um exemplo mundial de incentivo e também de liberdade econômica, hein? Imagina se fosse, como é que o Brasil não ia ser uma potência. E que tal trocar a sua liberdade por uma igualdade misteriosa? R$2 ou uma igualdade misteriosa, hein? E utópica. É o que o socialismo promete, né? E ele cumpre, a gente tem que ser honesto aqui. Fica igual mesmo, todo mundo fica pobre, na miséria, na fome. Na verdade, uns mais iguais que os outros, né? Porque os governantes, esses sim, viram ditadores com poderes e também dinheiro sem fim, enquanto a população sofre sem alimentos e sem itens mais básicos. No socialismo, você não pode escolher a sua carreira, onde você quer morar, por exemplo. Afinal, o Estado sabe mais sobre o que é bom pra você do que você mesmo, olha aí. E as carreiras são decididas por decreto do governo. Acontece, você sabe, né? Cada pessoa é única, com diferentes talentos, aspirações, e o socialismo trata todos como se fossem iguais, esperando o mesmo de cada um, independente do talento, da habilidade ou até da vontade de trabalhar. Isso não só é injusto, mas também ineficiente, porque quando você força uma pessoa a fazer um trabalho que não corresponde com a habilidade ou com o desejo dela, provavelmente ela não vai ser muito produtiva, né? E pensar que ainda hoje tem gente que acredita que o socialismo pode garantir a liberdade enquanto controla tudo que você faz, o que você consome e até mesmo o que você pensa. O socialismo tenta encaixar todo mundo ali no mesmo molde, esperando que todo mundo funcione da mesma forma. O governo fica responsável por tudo e todo mundo ganha a merreca que o governo quiser dar. E para pensar se isso funcionaria aqui no Brasil, veja aí o caso dos Correios, por exemplo, que é um monopólio governamental e ainda assim consegue a proeza de dar prejuízo. É melhor não depender da competência dos governos para decidir o que você pode ou não consumir na sua casa, né? E se vai de verdade sobrar comida na sua mesa, né não? Mises fala sobre como os governos gostam de meter o bedelho em tudo, né? Desde o que você come até o quanto que você ganha. Ele usa o exemplo de tentativas de controle de preços, algo que era muito comum e é comum ainda em momentos de inflação. O governo inflaciona a moeda e os preços sobem. Qual que é a solução brilhante? Congelar preços, né? E o Mises já ironizava essa solução, né? Explicando que isso geralmente termina em escassez de produtos, prateleira vazia mesmo, né? Porque nenhum produtor é maluco de ter prejuízo. E o bizarro é que isso foi tentado várias vezes na história com resultados catastróficos, como na Roma Antiga, né? Onde tentativas de controlar o preço levaram ao colapso do sistema de divisão do trabalho e também, eventualmente, até a queda do império. E claro, o Brasil nunca fica por fora quando o assunto é fazer caca governamental, né? Quem nunca ouviu falar dos fiscais do Sarney, hein? A seguir, o governo adverte quem tenta remarcar preço e a população reage com vigor contra os remarcadores. No supermercado Real, um contenedor foi a fiscal e tanto. Os chefes do supermercado têm um roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. É ou não é, mercadante? Nós estamos vivendo o Brasil do cruzada. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Quanto mais o governo tenta controlar, menos livre e menos próspera a sociedade se torna. Às vezes a gente torce só pro governo não atrapalhar, né? Já seria bom demais, né? Mas não estão deixando a gente nem sonhar. Imagina algo de muito valor, sabe? Sei lá, caviar, por exemplo. Se ele fosse comum igual batata, você aceitaria pagar um dinheirão por ele? Se bem que nem de graça eu ia comer ovo de peixe, né? Mas você entendeu a ideia, né? O ponto é que, mesmo algo bom vai perder o valor quando a quantidade é muito alta. E isso vale para tudo, e exatamente também para o dinheiro,
que o próprio governo emite e inflaciona porque ele gasta mais do que arrecada em impostos. E o Mises mostra como as pessoas não sabem interpretar o que de verdade é a inflação. Você vai no mercado, você vê os preços subindo e você coloca a culpa em tudo, né? Na ganância do dono do mercadinho, na gasolina, no caminhoneiro, no fabricante. As pessoas culpam tudo, menos o óbvio, a impressão excessiva de dinheiro. Ele explica de uma forma irônica ali que nos Estados Unidos, onde todas as notas têm o mesmo tamanho, imprimir uma nota de $1.000 não custa mais para o governo do que imprimir uma nota de $1. E a inflação, ela é cruel, porque ela beneficia aqueles que recebem um dinheiro novo primeiro, né, como os fornecedores do governo e também os funcionários do governo, que podem comprar mais antes que os preços subam. Mas quem recebe esse dinheiro por último, como professores, trabalhadores do campo, vê o seu poder de compra indo pro saco antes que os seus salários se ajustem. É tipo um Robin Hood às avessas, né? Como sempre o governo faz, inclusive. Como aconteceu, inclusive, esses dias atrás, ó. O governo anunciou que vai abrir mão do controle dos gastos como ele tinha prometido. E como resultado, o mercado exige que o governo pague mais juros, já que ele mesmo, o governo, tá falando que ele diminuiu o seu compromisso com o endividamento. E você que é inscrito aqui no nosso canal, agora você consegue comprar o seu IPCA com taxas de 6% além da inflação. Já o mais pobre vai pagar o efeito da irresponsabilidade do governo em tudo que ele for comprar, desde o pãozinho da padaria até a picanha, né? Já que tudo é precificado em dólar, que claro, subiu justamente, inclusive, devido a esse descaso governamental. O Mises explica que para prevenir a inflação, o ideal é política monetária rigorosa e que o Banco Central tem um poder limitado para não sair imprimindo dinheiro à torta e direito. Ao longo do século XIX, países menos desenvolvidos puderam avançar rapidamente graças ao capital estrangeiro. Ele não só financiou a construção de infraestruturas essenciais como ferrovias, fábricas, mas também impulsionou melhorias econômicas e sociais. Só que se o capitalista brasileiro já é inimigo, você imagina o estrangeiro, né? Para o governo e também para os socialistas, esse estrangeiro é o próprio tinhoso em si. Bom, pelo menos em público, né? Porque nos bastidores ninguém resiste a umas verdinhas ali entrando no caixa, não. Medidas típicas para você manter os Yankees go home, sabe? Yankees fora, é o que os socialistas fazem, né? Depois que os caras já vieram, já investiram, vai lá o governo e mete a mão, nacionaliza a parada. O Mises sugere que os países que realmente desejam desenvolver as suas economias deveriam focar menos em proteger as indústrias existentes, né, e também ineficientes, e mais em atrair e utilizar capital estrangeiro para fomentar novas indústrias. O Mises argumentou que as políticas são consequências diretas das ideias de jirico, muitas vezes vindas da população. Então é crucial a gente combater ideias prejudiciais que levam a práticas como confisco de propriedade, controle de preços, inflação e pensar que a gente tem meta de inflação mínima, hein? Coitado do Mises no túmulo, né? Qual que é a chance de você, comerciante, não aumentar o seu preço, pelo menos na meta da inflação, que o próprio governo anuncia que vai buscar e vai tolerar, né? O Mises também critica o protecionismo e outras formas de interferência econômica que apenas distorcem os mercados e também limitam a liberdade individual. E o que diria Mises de orçamento secreto, hein? De bilhões gastos em campanha de político, enquanto metade do Brasil sequer tem saneamento básico. O pior é ver gente ainda idolatrando político além de tudo, não é não? Mas enfim, você concorda com o mestre Mises ou, digamos, você prefere Marx? É exatamente o tema desse vídeo que tá aqui do lado que eu mostro pra você. E se você curtiu esse vídeo aqui, você vai adorar essa outra treta aqui. Manda esse vídeo aí pra quem ama o capitalismo e também pra quem ama o socialismo, mas torce por mim. Valeu, tudo de bom? Tchau!